Bom, nós estamos vendo a vida de Paulo, correto? O que nós vimos na última aula sobre ele? Que é uma menina e ele. E Cada aula a gente está vendo uns eventos que aconteceram com ele, certo? No último eles foram aonde? Estavam aonde? Que cidade? Eles foram, acho que era em Derbe, né, que eles estavam. E aí eles encontraram uma pessoa. Primeiro, um homem. O que esse homem tinha? Ele tinha paralisia. Ele não andava e o que aconteceu com ele? A pessoa orou e ele saltou. Isso, Paulo orou por ele e ele foi curado, certo? Depois eles encontraram o quê? Uma moça que fazia o quê? Ele magia. Não. Feitiço. Não. Ela sabia o que ia acontecer. Isso, ela sabia tudo, ela adivinhava. E o que Paulo fez? Ela tirou o espírito Expulsou o dela. espírito dela. E aí o que aconteceu com eles? Eles foram presos. Isso, ou seja, eles, antes de ser presos, o que aconteceu com eles? Foram Antes deles serem presos, o que a multidão fez? que matar. Quis matar, apanhou, foi apedrejado de novo, Lá né? Aí eles foram presos. E lá na cadeia, o que aconteceu? aconteceu um vento muito forte e a porta abriu. Um Aí terremoto. o soldado que cuidava deles pensou que eles tinham escapado e queria se matar. Mas aí Paulo chegou lá e avisou que ninguém tinha escapado. Aí ele falou, ele levou o Paulo e Barnabé para casa deles, para casa dele, e lavou as feridas dele. Isso. E Paulo e Barnabé oraram e batizaram os familiares. Isso. Então ele se converteu, né? E aí eles foram embora de lá, certo? Então nós paramos aí, ok? Hoje nós vamos ver lá em Atos 17. Nós vamos ver um outro evento que aconteceu com ele. Atos 17 nós vamos ver do 21 ao 26 de novo. 17. Do 21 até qual? Até o 26. Depois vamos continuar, vou explicando aí, certo? Então aqui, ele saiu de... Aliás, vamos ler 17 todo, porque ele vai contar toda uma história depois que ele saiu de lá. Vamos começar no 1, tá? Atos 17, isso. Ele estava lá naquela cidade, ele foi saindo de lá e ele chega em outro lugar. Então aqui, ó, o número 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. O 2. Segundo os seus costumes, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com a base nas Escrituras, Isso. explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que proclamado é o Cristo. Então, toda vez que eles chegavam na cidade, eles iam para a sinagoga. E lá é onde as pessoas estudavam a palavra, estudavam as coisas sobre a religião. E é lá que ele falava sobre Jesus, que era novidade na época, certo? Continuando aí. 4. Vai, Juliana. E alguns deles creram e ajudaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos
desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos entre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason. 5. Então, de Jason. Então, aqui o pessoal começou a se revoltar. Como sempre, o pessoal tinha aqueles que eram vadios e desobedientes e tinha inveja deles, porque eles ajuntavam as pessoas prestavam atenção deles. Então, o pessoal ficava com inveja. E aí, ajuntavam o pessoal lá e alvoroçavam a cidade, ou seja, colocavam as pessoas contra eles e tudo mais. E aí, eles chegaram a assaltar uma casa, a casa do Jason, e eles procuravam trazê-lo para junto do povo. Agora o 6. Contando, não achava amado arrastarem Jonas e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Isso, então a notícia sobre eles já chegou até eles lá. Então quando eles chegavam, o pessoal fazia um tumulto, certo? E aí acabava fazendo um monte de coisa e eles acabavam mal. Apanhavam, eram presos, tudo mais, né? Aí o 7. Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então, assim, esse Jason, eles assaltaram a casa dele, mas ele recolheu esse pessoal, né, e dizendo, todos estes procedem contra os decretos de César. Então, o pessoal estava mostrando que eles iam contra, então que eles tinham que ser presos, estão falando que eles estavam proclamando outro rei, não era mais César, era Jesus. Tá? Agora o 8. Ouvindo isto, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Pode? Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Então, Jason e mais alguns pagaram a fiança deles. Até hoje tem isso também, né? Você vai preso, às vezes estipula uma fiança, eles pagaram a fiança e o soltaram. O 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Agora está no 11, vai ser o 11, 17. Então, deixa eu só falar. Bereia é uma cidade que eles chegaram. Lembra que eu falei? Toda vez que eles chegavam, eles iam para a sinagoga para falar sobre Jesus. E aqui em Bereia, eles chegaram e foram também à sinagoga aí, certo? Presta atenção que ele não está mais com Barnabé, ele está com Silas, certo? Então, às vezes, ele mudava o companheiro. Paulo ia com outros companheiros. No caso aqui, ele está indo com Silas, tá? O 11. Os bereanos eram mais nobres do que tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, os bereanos, eles receberam Paulo e Silas, né? Ouviram, só que eles não aceitaram assim. Eles iam lá na palavra, pegavam lá os livros e conferiam se aquilo que eles estavam falando era realmente daquele jeito. Então, a gente tem que ser que nem os bereanos, sabia? A gente tem que conferir, não pode acreditar em tudo que falam, não. Fala de Jesus, vai lá na Bíblia e vê se realmente é aquilo que eles estão falando, certo? O 12.
Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então também tinha Timóteo junto, certo? Veja que tem muitas coisas que eles falam aqui, em Atos, a gente vê que nem ele fala dos Tessalonicenses. Existe uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele fala de Timóteo, também tem carta de Paulo para Timóteo. Então são coisas que eles foram vivendo e resultou em alguns livros da Bíblia também, certo? Agora, 15. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele. Tão logo fosse possível. Então, aí Paulo vai para Atenas. Atenas é na Grécia. Os gregos tinham outros costumes, tinham outras crenças, outros deuses. Aí nós vamos ver um negócio interessante que acontece lá. 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O que é idolatria? Idolatria é quando você adora alguma coisa, certo? E lá eles tinham muitos deuses, então todo mundo adorava vários deuses. Então por isso que ele ficou assim, preocupado por conta dessa idolatria do povo lá, tá? 17. Por isso, curtiam-se na coisa com Deus e com braços excelentes a Deus, bem como nossa graça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Então eles discutiam na sinagoga, com os judeus, com os religiosos e também na praça. Eles queriam mostrar para eles que havia só um Deus e havia também Jesus que foi enviado por Deus, né? Aí, 18. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. 19. Então o levaram a uma reunião do Areópago. Areópago é um lugar onde eles se reuniam lá, tá? Onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, então falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. 23. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido.
Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anúncio. Então, tinha muitos deuses e eles tinham um altar. Nesse Areópago tinha um altar para todos esses deuses. Só que eles tinham até para um que ele nem conhecia. Eles adoravam um Deus que nem conhecia. Estava lá o Deus desconhecido. Aí Paulo aproveitou a oportunidade e falou, então, é esse Deus aí que eu estou anunciando para vocês. Esse Deus desconhecido, que enviou seu Filho, que morreu por nós, que ressuscitou e tudo mais. Então, a gente foi falando lá, certo? Agora é o 24. O Deus que fez o mundo é tudo que nele, sendo Senhor do céu e a terra, não havia em templos feitos por mão e homens. Isso também começa a pregar sobre esse Deus, né? Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem a terra, toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente, estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos nos momentos e estimos, como disseram alguns dos poetas, e você também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divinidade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com a justiça, por meio do homem que designou e deu provas a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quantos dos ouviram sobre a ressurreição dos mortos? Alguns deles zombaram e outros disseram a esse respeito nos ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Isso, então assim, mesmo aquele pessoal com todos os deuses, então algumas pessoas creram. Aí eles colocam o nome de um homem e uma mulher, que foi Dionísio, e que era lá daquele lugar, e uma mulher chamada Dâmaris, certo? E outras pessoas também. Então eles estavam conseguindo converter pessoas ali que faziam parte daquela situação toda, mesmo sendo idólatras, como ele falou, certo? Então paramos aqui. Entendido? Dúvidas? Perceba que cada vez que ele vai num lugar, acontece alguma coisa, certo? Então o livro de Atos conta a história dele, todas essas situações que ele viveu. E ele sempre tomava, né, as pessoas eram contra, mas ele conseguia também converter pessoas e trazer para crer nesse Deus e em Jesus, né? Tudo bem? Ó, tem aí, eu já fiz cruzadinha. Tem as perguntas, tem que deixar para colocar também.
da cruzadinha, tá tudo no texto aí, tá? A gente leu. Eu vou parar um pouquinho, então, senão fica muito longo.